Ontem fui à estreia do filme Em Queda Livre, da Escola de Atores Let It Happen. E foi extraordinário, porque eu fui como mãe de uma aluna e de alguém que também vai passar por este processo de poder experimentar o que é fazer cinema de uma forma bastante profissional. Mas ontem estava também como educadora parental e coach, ou seja, eu também não me consigo desvincular dessa minha missão de vida e então achei fascinante porque o filme, que é feito apenas por jovens, por adolescentes, traz temas que são totalmente os temas da vida deles. E eu acho muito, muito, muito rico que tenhamos a visão deles, que muitas vezes não chega aos pais. E houve várias mensagens, hoje só vou trazer uma, talvez no outro dia traga outras, e trago uma que sinto que de alguma maneira interfere muito na comunicação dos jovens e também na nossa própria comunicação. Portanto, é um tema que até não é só simplesmente dos adolescentes, é também nosso. E quando existe uma personagem que entende que percebeu, ou ela deu um significado a alguma coisa que viu, e então parte do princípio que há uma outra personagem que tem responsabilidade naquilo que está a acontecer. Então acha-se na autoridade de poder chegar ao pé dessa personagem e dizer-lhe que tem que fazer alguma coisa, tem que assumir a responsabilidade. E isto acontece o tempo inteiro, que é: nós damos significados diferentes às coisas e nunca temos a ideia total da verdade, porque nós só vimos uma parte da questão, nunca vemos a totalidade. Por exemplo, se eu vos mostrar só esta parte, vocês podem pensar que raio de coisa é essa, não é? Então, mas para vocês esta é a realidade. Mas se eu vos mostrar este lado, só vão ver essa realidade. E na realidade isto é tudo isto e ainda todos os componentes que estão por dentro e que não são visíveis. Portanto, temos que ter muita atenção. Quando falamos, nós estamos só a falar daquilo que nós interpretamos, e quando apontamos o dedo, ou fazemos julgamentos, ou partimos do princípio que aquela pessoa queria dizer, e aquela pessoa, quando fez aquela ação, ela queria dizer isto, ou queria fazer aquilo, ou a intenção dela era fazer qualquer outra coisa, estamos errados. Não posso dizer assim, estamos totalmente errados. Quase que até posso dizer que estamos totalmente errados, porque nós conhecemos o que é da outra pessoa. Nós podemos perguntar a nós próprios: o que é que eu conheço de mim própria? Então, às vezes, eu também pratico uma ação e que está errada, mas que, no meu entender, estava certa. Então, vou-vos contar também que aconteceu, que eu cheguei e, depois de conseguir levantar os meus bilhetes, eu sentei-me nas cadeiras que dizia reservado. Isto por partir de um princípio com base numa interpretação minha. Ou seja, a certa altura a minha filha tinha-me dito que iam existir duas filas, uma para quem tinha feito as reservas, portanto, e tinha lugares reservados, e a outra para quem não tinha lugares reservados. E então, quando eu entrei e vi imensas cadeiras a dizer reservado, eu parti do princípio que era essa divisão. Aqui sentam-se as pessoas que têm os lugares reservados, os bilhetes, e as outras pessoas depois vão ficar nos sítios que estiverem disponíveis. E a verdade é que não era nada disso. Estão a ver como as coisas são? A verdade é que os lugares reservados eram os lugares para os alunos, para a equipa técnica, para os convidados. E, portanto, nada tinha a ver com os pais dos alunos, os amigos dos alunos e todas as pessoas depois que iam assistir ao filme também. Portanto, foram ter comigo, não é? E eu levantei-me, claro, sem nenhuma questão, porque lá está, eu fiz uma interpretação errada. E nós passamos o tempo a fazer interpretações erradas. Por isso eu costumo sempre
dizer quais são as evidências que tens para pensares isso. Temos sempre que pensar, e se não temos evidências, então não temos que pensar nada, não temos que dizer nada, porque nós não temos nada a ver com a vida dos outros, não é? E assumir pressupostos leva com que existam muito mal entendidos, que provocam muitos erros na comunicação, provocam muitas vezes zangas, fazem com que muitas pessoas fiquem magoadas, isto tanto nos adolescentes quanto nos adultos. Portanto, hoje venho só falar sobre isto e dizer-vos que de facto tudo que nós fazemos, que seja com muito amor, nós vamos fazer com que este mundo se transforme através de todas estas questões, através de percebermos que todos atribuímos um significado diferente e que a melhor coisa a fazer é perguntar: o que é que queres dizer com isso? Fica aqui a dica. Então, uma boa tarde para vocês. Beijinhos.